Bem-vindos a mais um Gorila, o seu podcast. Hoje a gente tem aqui como convidada nossa amiga Paula, né, Paula Marinho. Também temos aqui o Ivan, que depois de intimado a patrocinar... Eu falei que eu vim. Ele veio mesmo. Agora meu parceiro agora de você podcast. vai ter que me escutar, hein? Nossa, agora não sei se isso foi um bom negócio não, hein? Ah, convidou, eu já falei, agora tá fechado. Então tá bom, seja bem-vindo, Ivan. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue aí fazer ou tirar o melhor desse bate-papo. Vamos sim, legal. E, Paula, obrigado por ter vindo, viu? É um prazer. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do que você faz, né? A gente te conhece um pouquinho, mas fala pra galera, né, o que você faz, quais são os seus projetos. Se apresenta aí, Paulinho, fala um pouquinho de você. Muito bem, obrigada pela oportunidade, obrigado pelo convite. Que isso, é um prazer. Tô aqui junto com o Ivan, então, né? A gente vai dividir esse podcast, a gente tá inaugurando Ivan? junto o negócio. Ai, que delícia. Ivan foi intimado a patrocinar o programa aí, ele veio mesmo. Gente, eu já vou sair daqui cheio de brinde, ó, que eu tô vendo que tudo que tá aqui é meu. Ah! Vai ganhar. O Ivan vai me dar tudo. Nossa, o menino, ele tá vendo? Tá eu falei brinde, que você não pôs termo no negócio que a gente fez. Não é? Eu vou vir apresentar, que eu falei que eu queria apresentar. Sim. E eu vou botar os produtos e vou entregar pro pessoal. Então, muito e tá bem. no termo, né? Tá acordado. Tá falado. Então tá bom. Eu sou Paula Marinho antes da Bionavi e depois da Bionavi, é isso? É isso mesmo, tá vendo? Então Olha tá que legal. Já tá doutrinada. Então vamos lá. Eu sou a Paula Marinho, eu sou mulher antes de qualquer coisa, sou Com mãe, certeza. sou esposa, eu sou casada com o Júnior há 15 anos e tenho 2 lindos filhos, que é o Miguel e a Júlia. O Miguel tem 8 anos, a Júlia tem 4. E dentro dos papéis pessoais, né? Filha, tia, prima, cunhada. Se eu esquecer de falar do meu cunhado, ele me mata. Nossa não dá. senhora. Cunhado não deveria Cunhada, necessitar, né? não, Gerson, meu falo, cunhado, não, se eu não falar dele, lascou minha vida. Esqueceu de mim. Esqueceu de ele, fez mó drama da última vez, entendeu? E ele assistiu? Ele assiste Ele bonitinho? assistiu, ele assiste bonitinho, cara. legal. Então Olha tem só. que falar, Valoriza né? ele. Valoriza. Qual que é o nome do seu cunhado? Gerson Prado. Ô, Gerson, Gerson. você já foi, ó, já tá no programa sem estar aqui. É Graças isso a aí. Paulinha. E aí, dentro desse todos os papéis, a gente vive num malabarismo, né? Uhum. A gente precisa equilibrar os papéis. Então, essas são as minhas funções pessoais, né? Funções de vida. E sou empresária, sou consultora de imagem e sou diretora de vendas da Mary Kay. Que legal. Nossa, que maravilha. Essa sou eu. Primeira mulher, né? Inclusive, vinda no nosso Primeira podcast. mulher, verdade. Ai, tô inaugurando, gente. Por isso que eu vou ganhar brinde, viu? E Com isso certeza, aí, você mulher já chegou a que falar, pode eu tudo. sou mulher. Isso é Eu muito sou legal. mulher, sou com muito orgulho. Você sabe que eu falo isso pra todo mundo, que eu acho que as mulheres têm que dominar o mundo. A Já gente domina, já né? domina. Já domina. A gente que não sabe, na verdade. Vocês não estão sabendo, já domina. E é por isso que tudo vai melhorar. Na sua casa, a última palavra é a sua, Ivan, eu tenho Eu certeza. já sei que você vai falar e é isso mesmo. É isso mesmo, vocês senhora. entenderam. Sim, senhora. Da casa Mas de todo legal, mundo, né? legal. Quer dizer, Paulo, então que você é da Mary Kay, né? Isso, A eu gente trabalho. Eu fui convidado, como a gente já falou aqui no começo, a patrocinar o programa. Sim. E nós temos a Bionavi, que tem um Legal. sistema de negócio muito parecido, né? Uhum. Então eu posso inaugurar aqui e fazer uma pergunta já pra Por Paulinha? favor, abre aí esse podcast. Manda bala. Pergunte pra ela. Eu acho que vocês dois são do mesmo segmento. Eu sou da indústria farmacêutica, sou do segmento parecido, mas eu sou funcionário de uma empresa. Legal. Paulinho, é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Você começou falando sobre a questão de malabarismo, Sim. né? São vários papéis aí no dia a dia. Eu também sou casado, tenho a minha esposa e eu vejo o quanto é difícil. Ela trabalha, né, numa multinacional e eu vejo o quanto é difícil. Nós temos 2 filhos também. E hoje você é uma diretora da Mary Kay. Fala pra gente o que pesou, ou se a decisão de você entrar nesse segmento foi devido a você ter flexibilidade ou oportunidade. O que te levou a realmente entrar aí com força total e chegar até onde você chegou? Bom, quando eu comecei, a minha decisão foi por questões financeiras. Eu buscava uma renda complementar. Então, eu queria aumentar os meus ganhos. Depois, eu não era mãe na época, né? Eu tenho 11 anos na Mary Kay. Nossa, já tudo isso? Tudo isso. Caramba. Então, eu não era mãe na época. Então, a minha decisão foi financeira. E quando eu conheci o plano de negócio que eu poderia ter, a minha empresa, ser dona do meu próprio nariz, tendo um plano de negócio onde eu pudesse levar às outras mulheres uma oportunidade que eu tive, isso foi o que me encantou. Então, foi quando eu decidi ficar e fazer carreira na Mary Kay.
E eu sou muito grata de ter sido mãe Mary Kay, porque eu não tive que fazer uma escolha. Eu vou precisar abdicar da minha carreira para ser mãe ou vice-versa. Então, eu pude realizar 2 grandes sonhos, né? Porque você ser empresária e mãe exige, de fato, um malabarismo muito grande. Sim. Então, quando o Miguel nasceu, não tinha pandemia, não tinha online, né? Na época não tinha nem WhatsApp, era Facebook. E depois, logo na sequência que veio o WhatsApp. Mas nessa época, eu já começava a dar treinamentos pelo Facebook. Tinha aqueles grupos do Facebook. Então, eu fazia muita coisa online com o meu time, né? Eu passei por uma situação antes do Miguel nascer, que eu fiquei hospitalizada quase 1 mês. Caramba. Eu fiz uma cirurgia de endometriose e tal. Foi quando eu ganhei meu primeiro carro rosa, dentro de um hospital. Olha. Isso me marcou muito, porque Sério? era uma meta muito alta. Que legal. 2014. Então, eu conquistei meu primeiro carro rosa 1 mês hospitalizada. Vendi horrores dentro do hospital. Iniciei pessoas dentro do hospital. Então, eu falo... Essa é uma boa distribuidora consultora, né? Tá vendo? Qual negócio que te permite você estar numa situação de vulnerabilidade e você fazer ele mesmo assim, Sim. né? Então, a Mary Kay me permitiu. E quando eu saí do hospital, eu ainda ganhei um jogo da Copa do Mundo, que a Mary Kay fez um programa, eu nem sabia que eu tinha conquistado, para assistir Inglaterra e Uruguai. Então, foi muito legal, assistindo Itaquerão, de camarote. Então, foi um marco muito grande para mim, por vivenciar um negócio tendo tantas adversidades e conseguir administrar. Então, eu acredito que não é o que acontece que vai trazer algum resultado. É o que você faz com o que acontece. Legal. E muitas vezes as pessoas paralisam numa hora dessa, sim, né? Sim. E a gente precisa ser criativo. Empresário, empreendedor precisa ser criativo. E é bacana que você fez 2 comentários assim que eu linkei aqui, que você falou sobre a questão da escolha. Muitas pessoas hoje têm que escolher realmente se segue a carreira dela ou se tem filho, principalmente mulher. A gente sabe, poxa, assim, acaba, jeito, né? Cara, acaba sobrando pra mulher. Sim. Né? Então, assim, é por isso que a gente tem que tirar o chapéu para todas as mulheres que são empreendedoras ou que têm um trabalho, e mesmo quem trabalha só em casa, porque é um trabalho, né? E tem os filhos. E a questão de você fazer essa escolha é um dilema que eu vejo muito hoje em dia. Muito. E você falou, ligou a flexibilidade. Você conseguiu ter essa flexibilidade e você falou da questão do hospital. Sim. E eu vi você falando de Facebook, certo? Ou seja, você surfou o começo do negócio de treinar o pessoal online, é isso? Online, pelo Facebook, pelo Messenger, né? Então, eu ficava ali mandando mensagem para as meninas, perguntando, fazendo acompanhamento, como estava o negócio. Não tinha o WhatsApp ainda, né? O WhatsApp depois facilitou a nossa vida milhões de vezes. E no telefone, eu sempre brinco assim com a minha equipe, quando eu vejo uma mãe que começa a empreender, eu falo, gente, entre uma mamada e outra era um telefonema, né? Então, e uma coisa que me permitiu viver isso foi ter desenvolvido o negócio como diretora, tá? Porque se eu fosse só consultora, eu ia ficar dependente apenas das vendas. Então, nessa época, eu já era diretora e aí eu vivia com o resultado do meu time, que é a tal da renda passiva que a gente cria, né? Então, isso é importante a gente saber, porque muitas vezes as pessoas demoram para dar um primeiro passo para desenvolver um negócio. Né? Mas eu não vou iniciar pessoas, eu não vou convidar pessoas para fazer o que eu faço. Quantas pessoas tem buscando uma oportunidade que você faz e você só precisa abrir a boca? Tem muita gente, né? E aí vem o primeiro preconceito que as pessoas precisam vencer. Você está nesse mercado agora e eu acredito que o teu time vai passar por isso e é uma das coisas que precisa ser falado. Cara, não existe... o preconceito é seu, não é do outro. Fato. Né? Então, eu venci isso. Eu nunca tive preconceito. Eu falava com a formiga de Mary Kay, mas eu falava, entendeu? Legal. Não importa um pouco, às vezes, a vergonha também, né, pessoa. Paulo? A gente até estava conversando isso daí da outra vez. Muita gente também quer iniciar, mas tem a famosa vergonha, né? Mas eu não vou saber fazer, eu não vou saber conversar. E eu falo assim, quando você se dedica, quando você se joga para aquilo, cara, tudo funciona. Né? Que é o famoso que a gente conhece de marketing de rede aí antigo. Tupperware, cara. Era reunião do Tupperware. Era um café entre... Nossa, eu lembro da minha mãe, quando a gente tinha essas reuniões lá em casa, apresentava os produtos. Nada mais marketing de rede, antigo. Sim. E funciona muito bem. No conforto da casa, gente. E quem não quer ser recebido bem dentro de casa, Exatamente. Então, assim, eu acho que quando você perde um pouco esse paradigma da vergonha,
Nossa, eu acho que assim, deslancha. Mas né? a vergonha, ela vem de crenças. Sim. Ela vem de um atendimento, São de um limitantes. vendedor chato. Isso, Sim. exatamente. Ela vem do preconceito de ouvir as pessoas dizer, não deu nada na vida, virou vendedor. Isso. Não É sei se verdade. vocês já ouviram isso. Já. Eu já ouvi, né? E a venda é o coração de uma empresa. Sim. Se não tiver um comercial, alguém que venda, que faz dá a cara ali, ali, vai lá e bate. a empresa não vai pra frente. A Mary Kay tem uma Exatamente. frase que ela fala, nada acontece até que alguém venda algo. Não importa se é um produto ou se é um serviço. Se não houver uma negociação, se não houver uma venda, não existe empresa, não existe nada. No mundo. Né? A gente precisa vender até pra morrer. Tem O lá o próprio cara fato, que vende é. o caixão. O e tudo túmulo, mais, o jazigo, túmulo. tudo isso daí. Você tem que ir lá escolher, cara. Você tem que comprar onde você vai ser enterrado. Deus me Então, perdoe. assim, Não quero não comprar, é? Eu não. também não. ó, Me jogue bate na vala, madeira. me jogue em qualquer lugar. Os parentes que tenham dor de cabeça Não. depois. Mas as pessoas têm preconceito por isso, por conta das crenças, né? Sim. Então, eu tenho uma advogada no meu time, advogada de formação, e ela teve um grande preconceito, porque imagina, eu tenho 5 anos de estudo, mais pós, mais não sei o Isso, quê, sim. e eu vou largar para vender batom? Ué, aí é uma escolha É sua. realização Claro. pessoal, Não é? exatamente. Claro. O que você espera como advogado, o que você espera como vendedora de batom? Tem que ver o que vai te dar mais, né? E dentro do que a pessoa busca. É verdade. E eu acho que uma questão também que pega muito, assim, de que é uma crença também na questão do marketing, a gente fala marketing multinível, venda direta, são várias nomenclaturas Sim. aí que vieram mudando ao longo dos anos. É a questão de algumas empresas que não foram sérias no segmento, Sim. né, o que fizeram que pessoas tivessem preconceitos sobre a estrutura do negócio. Mas, por exemplo, você falou que você é uma diretora, certo? É igual a gente comentou no último podcast que eu tive aqui sobre a questão de uma estrutura corporativa. É a mesma coisa. Você tem um time embaixo de você. Você dá um apoio para diversas pessoas. Então você tem que ser bem remunerada por isso. Sem dúvida. E muitas vezes a pessoa entra e ela acha que ela vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Que foi o que foi vendido por algumas empresas há muito tempo atrás. E não é. Você não trabalhou no hospital? Exatamente. Né? Então, assim, é a batalha, é o negócio. Como que você vê isso, Paula? Na questão, por exemplo, de quem entra, esse início, qual que é a dificuldade que você vê para a pessoa chegar, por exemplo, aonde você está hoje? Bom, primeiro que a empresa que trabalha nesse sistema venda direta, marketing multinível, mononível, ela entende que ela precisa remunerar muito bem os seus diretores, porque se ela não dá essa remuneração, como que a gente motiva as pessoas a fazer o que a gente faz? Porque uma coisa é um sistema de empresa, igual você falou. Vem aqui falar do sistema de empresa. A empresa está lá, a pessoa é obrigada a fazer. Como que você lidera pessoas de forma involuntária? Ela não é obrigada a fazer. Você está convidando para empreender. Empreender é uma loucura, não é, gente? Nossa. Você está começando a empreender, você sabe. Então, a gente precisa fazer escolhas diárias. Todos os dias eu preciso fazer uma escolha, né? E todos os dias eu preciso abrir o meu negócio. As pessoas precisam entender isso, porque se ela não trabalhar, o resultado não vem. Essas empresas que que queimam o nosso trabalho, sempre vão existir, infelizmente. Fato. Porque o mercado está cheio de picareta, aproveita de um sistema legal para fazer coisas para benefício próprio. Sim. Né? Enganar pessoas. Enganar né? pessoas. Então, escolher uma empresa com seriedade, os sócios da empresa ver histórico, isso é importante, né? Quando você vai escolher Claro. quem você vai representar. E o segundo ponto, que essas pessoas precisam entender que elas podem chegar onde você está. Então, eu vendo a minha posição o tempo inteiro. Eu sou uma diretora de vendas, eu tenho 3 diretoras descendentes formadas. A pessoa que vai galgar algo nesse negócio e ela se vê como na minha posição, eu posso vender essa posição para ela, porque ela pode chegar lá sem me derrubar. Sim. Isso é fantástico. Isso Fantástico. Não é? Porque um diretor de empresa, o cara precisa morrer, precisa ficar doente, Aposentar, precisa aposentar, né? Então, essa é a inteligência do negócio. Legal. Agora, como que eu motivo o meu time? Liderando pelo exemplo. Então, eu continuo vendendo. Esse é um sistema que a Mary Kay imputou. Não é obrigatório, né? Eu posso fazer pedido a cada 3 meses. Mas eu vendo em torno de 20 mil todos os meses. Olha que legal. 18, 20, 15. Os meus meses mais baixos é 15 mil reais. Então, isso é para ensinar o meu time que o mercado está funcionando. Então, eu tenho a minha base de clientes. Exemplo é tudo, né? Exemplo é tudo. E funciona por quê? Se qualquer pessoa do meu time reclamar do mercado, eu sei exatamente como está o mercado. Porque eu Tá vendendo? trabalho no mercado, né? Tem vezes que eu vendo menos
do que eu gostaria? Claro que tem. Quando eu estou me dedicando mais em formar diretoras, é um processo que eu estou entrando agora. Eu vou formar mais pessoas, então eu vou me dedicar um pouco menos para a venda. Mas eu não deixo de vender, porque eu já tenho uma base com mais de 100 clientes fidelizadas. E um sistema que organiza isso. Você já tem os seus isso. clientes? Já. A recompra é simultânea, né? Todo mês. São produtos que, igual esse de vocês aí, são tomadas mensais, né? Então, acho que... Sim, acabou, tem que ter uma reposição. E se ela gostou, ela vai usar o produto. Adquirir. Exatamente. Duas coisas muito importantes nessa questão da liderança, né? Sim. O desejo é dela, não é meu. Então, ajude as pessoas a conquistar o que elas querem, que você terá o que você tem. Então, eu não posso compartilhar com uma pessoa, eu já ganhei o carro rosa 3 vezes. Eu nunca falei para minha unidade, olha, a gente está na meta do carro. Quem vai dirigir o carro sou eu, quem vai ganhar o prêmio sou eu, quem vai desfilar na rua de carro rosa sou eu. Não são elas. Então, eu pergunto qual é o sonho dela, Olha, aonde ela quer chegar, qual é a meta dela, o que ela espera. E aí vai ter gente que quer entrar no negócio para pagar o convênio do filho, como a Carol, uma consultora minha. Vai ter gente que quer comprar sapato, né? Principalmente mulher, que ama coisas supérfluas. Eu tenho uma amiga que entrou na Mary Kay para ganhar R$500 a mais por mês só para comprar sapato. Olha só. Né? Ela é gerente da Caixa Econômica Federal escolhas, e é diretora Mary Kay. São escolhas. Tá tudo certo. Cada pessoa vai ter a sua, né? Tem aquela que vai entrar, porque a Isabela entrou recentemente, ela quer empreender e ela quer aprender a se comunicar melhor. Legal. Então, entender o motivo do outro faz com que você ajude a crescer dentro do objetivo dele. Porque o meu sonho não é importante para ele, o importante é o que ele quer, o que ela quer. O que eu quero é importante para mim. Então, você precisa entender o outro para dar a mão e falar, cara, eu te ensino a chegar lá. Menina, mulher, fulano, eu te ensino a chegar lá. Exatamente. Né? Esse é um ponto. E um outro ponto, além do sonho, né, que é importante, é a meta. Então, você está começando, você precisa falar quanto você quer colocar no bolso. Porque sonhar é um devaneio, né? Os sonhos são um devaneio de ideias. Mas e quanto? Quanto que você quer? E aí eu faço uma projeção mensal, semanal e diária. Aí ela me fala quantos dias ela vai trabalhar no mês, quantas horas, quais são esses dias. Aí eu vou falar a lista de ações que ela pode fazer. Você vê que não tem segredo, né? Não Tudo tem, é a passo a mesma passo coisa. e com esse passo Você tem a que passo ter um você método. chega lá, né? E é aquela coisa, né? Por exemplo, você pega a posição hoje que você tem lá de diretora. É uma liderança. É de fato uma liderança. Você tá trabalhando pessoas. Mais uma vez a gente falando de pessoas, né? Você tá trabalhando pessoas. Então, assim, você tá lidando ali com o sonho de uma pessoa, só que você tá dando oportunidade. Isso que é legal. E a gente tá num país que falta oportunidade. E quando você tem um sistema desse, que você consegue entregar uma oportunidade com um risco muito baixo, perto de você abrir uma empresa, um CNPJ, um aluguel, um funcionário, é incrível que você pode entregar para a pessoa. Sim. E se ela trabalhar e de fato duplicar aquilo que você vai ensinar, é possível. Sim. Né? Hoje uma franquia no mercado da beleza, né? Não vou falar nomes aqui, mas hoje uma franquia, ela te dá em torno de 10% de lucro líquido. Então, hoje, uma franquia, uma loja na rua vai te dar em torno de 7, 8 mil reais de ganho. Uma empresa que está aí faturando 80 mil reais, né? Vou falar por baixo. E aí você tem uma loja, você tem um ponto físico, você tem aluguel, você tem mão de obra, você tem que pagar funcionários, você tem que registrar. Pode ser que te né? assalte, pode ser inúmeras coisas. Inúmeras coisas, né? Sim. A inteligência desse mercado que você entrou, Ivan, é fantástica porque não tem obrigatoriedades como uma franquia. Mas eu tenho a minha franquia, né? Eu tenho a minha loja, Você tem a sua Mary Kay, loja. a minha É empresa, uma loja Mary Kay. virtual, exatamente. Mas é uma loja. É a minha empresa, mas eu não registro ninguém. Então, quando as pessoas chegam para mim, Paula, eu quero começar a empreender, quero fazer o que você faz, a gente ensina e ela desiste, ela desistiu do processo, não foi eu. Eu continuo aqui, eu tô há 11 anos num negócio estruturado. Já passou inúmeras pessoas por mim, mas eu continuo aqui. Você imagina se eu tivesse 11 anos numa loja, quantas pessoas já teriam sido demitidas, o número de processo trabalhista. De processo trabalhista, de valores que você paga quando demite. Então, essa é uma grande sacada, é uma grande diferença. Agora, o maior desafio de você liderar pessoas não é ensinar elas a vender. É você ensiná-las a ter um controle emocional. Então, isso parece clichê falar, né? Sim. Mas hoje em dia, o maior gap das pessoas estão aí, no controle emocional. Então, quando você começa a empreender, você está lá no CLT, você vai lá todo dia, trabalha, entra, bate cartão, saiu. Cara, você pode estar derrubado aquele dia, você vai trabalhar.
Você vai ter que trabalhar, você vai ter que entregar, você vai ter que fazer. Não é verdade? É isso mesmo. Se você faltar, vão descontar o teu dia, vai descontar a tua folga, vai ter... Quando você empreende, você não é obrigado a nada. Então, você tem que ter um motivo muito forte para que você faça acontecer. Hoje, eu comecei o meu dia, foi assim, para mim, eu comecei o dia falando, nossa, é um dia daqueles, né? Aconteceram algumas coisas no pessoal, eu tive algumas notícias desagradáveis. Aí eu falei, que bom que de manhã eu tinha sobrancelha para fazer, um momento mulher, essa vem a flexibilidade, né? E depois me preparei para atender cliente, atendi, tô aqui, me maquiei, me empoderei. Então, isso é ter uma disciplina. Eu preciso fazer o que tem que fazer na hora que tem que ser feito. Eu entendo isso. Mas quem tá começando, muitas vezes não entende. Então, a primeira dor de barriga que ela tem... Ó céus, ó vida, ó azar, isso não é pra mim. Porque você tem que estar bem pra falar com outra pessoa. Sim. Você tem que estar bem pra se apresentar pro teu cliente. E outra, né? Você lida com pessoas. Eu falo assim, eu tô 16 anos na indústria farmacêutica, é a mesma coisa. A gente vai lá falar com o médico. Cara, todo dia você tem que levantar da tua cama bem. Né? Você não pode levar, talvez, os problemas que você tem em casa e vice-versa. Você tem que chegar a fazer o teu melhor. E da outra vez até comentei com o Ivan no dia que ele estava sendo entrevistado, que, assim, a gente tem que estar disposto a aguentar frustrações. Sim. Porque você sai com o objetivo, né? O que você falou. Você sai para matar um leão por dia. Mas às vezes você não... Não, eu não saio para matar um leão por dia. Eu sou a leoa. Nossa senhora, isso aí. que medo, já tá dominando o planeta. Sabe por quê? Se a gente sai para matar um leão por dia, você sai cansado. Porque você consegue matar um leão? Põe na sua cabeça, você de frente para um leão. Seu cérebro entende que o leão vai te pegar, cara. Você não consegue enfrentar o leão. Tá vendo? Mas se você sair e falar, eu sou o leão, cara, você domina. Você domina teu pensamento, você domina sua mente, você domina as coisas. Gostei, tá então, vendo? seja o leão, não saia pra matar o leão. E é verdade, conversar com mulher também, né? Isso. Homem é tudo igual a conversa, né? A mulher, ela tem um pensamento diferente, né? Empoderado mesmo, né? Não, mas isso é ótimo. Não é? Mas é essa questão, né? A questão também de você, a motivação. É a disciplina, é a resiliência. Porque queira ou não queira, vai receber muitos nãos. Sim. Né? Vai ter dificuldade. Muito mais não que sim. É 10 não. As pessoas vão sim. falar. Exatamente. Né? Ah, você tá fazendo isso. Ah, mas... Então, assim, é a questão emocional, realmente. Sim. De você superar isso, você ter um objetivo, você cumprir aquilo. Eu acho que isso é a maior dificuldade que quem tá começando enfrenta. Sim. Né? E o mais legal, por exemplo, de quem tá hoje sendo liderado por você, é que ela vê a possibilidade. Exatamente. Não é verdade? Líder fraco cria líder. E eu falo que assim, a gente tem que agradecer por todos os desafios que a vida coloca. Porque, por exemplo, se eu tiver uma consultora que está internada, eu posso falar para ela que é possível ela fazer no hospital, porque eu já fiz. Então, se na época que aconteceu comigo, eu olhasse para isso como um problema e potencializasse esse problema, cara, eu ia estar lá dentro do hospital, chorando, porque eu estava numa meta e tive que parar a meta. É o vitimismo, né? Ai, nossa, ó céus, ó vida. Isso, exatamente. Porque comigo, todo mundo tem problema. Então, a gente precisa olhar para o problema. Ok, você precisa olhar, não é ignorar. A gente não precisa ser ignorante o suficiente para falar, não tem problema. Quem não tem problema? Todo mundo tem. Então, você olha para o problema e vê o quanto desse problema está no seu controle. O que não está, esquece e vai fazer o que está no seu controle. Então, o que está no meu controle hoje? Era atender uma cliente, estar aqui fazendo podcast, daqui a pouco eu tenho uma reunião. Isso está no meu controle, isso eu posso fazer. Não importa que está um cacareco outras coisas. O que está no meu controle eu preciso fazer. Eu dei um treinamento segunda-feira e eu falei sobre constância. E dentro da constância, a gente precisa ter alguns métodos. Então, o que é motivação? Né? Motivo para a ação. Beleza, é um motivo para você. Tem que ter um motivo para ter uma ação. Sim. Mas você tem motivação no sentido da palavra todo dia? Você acorda, o dia vai ser maravilhoso, hoje vai ser fantástico. Aí onde você busca o seu motivo? Isso. Dentro de casa. Família, objetivo, propósito de vida. Então, você precisa deixar claro os seus objetivos, o seu propósito, quais são os seus motivos. A maior parte das pessoas, elas só fazem, né? Tem uma frase que fala assim, só vai. Beleza, eu me jogo, eu faço, mas eu sei o porquê. Então, se eu entender o porquê que eu estou fazendo isso, eu vou fazer ação.
E é muito mais sólido. E é muito mais sólido, exatamente. Você tem um objetivo, é muito mais você tem constante. Exatamente. Né? Você tem um ponto que você quer chegar. Exato. Né? Talvez você chegue ali, você vai ter outros pontos e a coisa continua, mas você tem um norte. Exato. E quando você só faz, aí você para e pensa assim, mas por que eu estou fazendo tudo isso? E as pessoas pensam que pagar o preço de algo é só financeiro, né? Quando a gente fala esse termo, pagar o preço, né? Pagar o preço, para mim, um exemplo, né? Domingo eu paguei um preço. Eu tenho um objetivo, eu quero chegar nesse objetivo em 2 anos. E domingo tem um consultor do meu time que ele só tinha domingo para fazer uma aula de maquiagem com 2 meninas. E aí eu levei os meus filhos. Então, assim, é confortável? Não é, gente. Porque eu tava lá e aí interrompe e tal. Porém, é possível. E aí Sim. a gente vai criando Tem que se adaptar. Funções ali para as crianças para se adaptar e fazer o negócio acontecer. Isso é pagar o preço. Porque eu poderia falar, cara, é domingo, para que eu vou fazer isso? É só mais um consultor. É só mais um negócio, é só mais um consultor, é só mais uma pessoa. Não, deixa que eu faça isso. Não, eu sei aonde isso vai me trazer. E muitas vezes a gente deixa de fazer pequenas coisas porque acha que não vai dar resultado. É verdade. E quando a gente ouve um não, eu sempre falo pro meu time, ouvir um não é isso que vai fazer você crescer. Porque o não, ele te traz objeções. Como que você contorna as objeções se você nunca ouviu não? Como que você ajuda uma pessoa, né, a entender os obstáculos, objetivos, se você sempre teve tudo na vida? Isso eu falo muito das crianças. A gente tem que deixar os nossos filhos se frustrarem. Né? O que adulto que vai ser? Se não é? Essa tal da psicologia positiva diz que as crianças não podem se frustrar. Ah, não. E aí chega lá, os adultos tudo banana. Ai, gente. Aí ela vai aprender... a geração ela vai mimimi, chorar, vai se entendeu? matar? O que vai acontecer? Se mata. Hoje o número de adolescentes que se matam é enorme, porque não sabe lidar com frustração. Né? A gente tem já uma estatística falando sobre isso. Então, é importante as crianças ver os pais frustrados e eles se frustrarem também. Né? É verdade. Isso te amadurece, né? Isso amadurece. te faz crescer como pessoa. Isso. E, Paulo, assim, dentro de tudo isso, a gente vê que a experiência conta muito, né? Você amadurece, você vai lapidando as coisas e você vai evoluindo. Sim. Como que você veria, por exemplo, a diferença da Paula quando começou? Quando você começou a empreender na Mary Kay e hoje? O que mudou, assim, em questão de lidar com o público? Qual que era o seu pensamento naquela época? E hoje, o que mudou que você fala, hoje é mais fácil? Ou você já tem uma técnica que você desenvolveu? O que mudou pra você nisso? Então, eu vou falar começo, meio e atual, Legal. tá? Fim jamais. Fim jamais, exatamente. É isso aí. Quando eu comecei, eu não sabia nada do mercado de beleza. Nada, zero, tá? Então, eu precisava de uma renda extra, lá, uma renda complementar. A pessoa me apresentou, eu demorei 11 meses para decidir, para dar um sim. Porque ela, muito empolgada, ela falou, nossa, essa empresa vai te dar carro, joia, viagem, Aquela coisa do que é muito fácil. Muito fácil, né? E aí, eu fiz meu cadastro, não investi em produtos. Quase no final do mês que a minha diretora me deu um treinamento, foi aí que eu fiz meu primeiro investimento. Então, eu tinha muito entusiasmo natural, né? Aquele entusiasmo que você quer fazer acontecer, né? E aí, 4 meses depois, eu fui num evento. Aí, eu passei um processo nesse período emocional muito forte. Eu descobri que eu tinha endometriose bem nesse período. E aí, eu peguei uma médica que falou que eu não ia ter filhos. Então, foi um baque pra mim, né? E eu falo que nessa época meu marido foi o meu coaching, assim, porque ele que me ajudava a ter um dia melhor, a falar, sai dessa cama, levanta, porque eu fiquei num processo meio deprê. Quando eu fui me abalou escutar que não poderia ter filhos. Exatamente, muito. Quando eu fui num evento, que eu entendi que eu podia ser diretora, eu saí de lá pegando fogo. Nossa, eu falei, eu vou ser diretora, eu vou mudar minha vida com isso, não sei o quê, nananana. Então, o entusiasmo de novo, vem aquele entusiasmo, você vai fazer acontecer, você vai ganhar o mundo. Saí de lá, levei um balde de água fria, que tudo aquilo era uma mentira, que eu não ia levar nada, que nunca eu ia ganhar um carro rosa. Só que meu marido, muito sábio, disse assim pra mim, você tem 2 escolhas. Ouvir a diretora que dirige carro rosa, que tem, ou ouvir a pessoa que não participa do assunto, que não sabe nada, né? Então, eu decidi escolher ouvir a diretora. Sim. E aí, no começo, eu nunca fui muito eu não sou analítica, o meu perfil é dominante e influente. E esse tipo de perfil comportamental não é muito de estudar, né? Eu vou fazendo.
Eu aprendi ali, eu aprendo rápido, eu leio uma vez é o suficiente e vou fazendo. E eu fui fazendo isso. Então, eu fui fazendo. Eu não sabia as regras da empresa, eu não sabia como que eu tinha que falar. Aconteceu hoje, exatamente. Então, eu falava, olha, eu comecei um negócio, quer começar? Simples assim. Depois, no meio lá do processo, né, eu comecei a prestar atenção no que os outros faziam. E aí você se perde. Por quê? Porque o fulano faz desse jeito. O outro faz de outro. Porque o fulano tá tendo esse resultado, ele faz melhor. Porque o outro não sei o quê. E aí você começa a pegar um monte de dica. É dica daqui, é dica dali, é dica de lá, é dica da colar. E aí eu me perdi. Porque de fato você acha que o seu trabalho não tá bom, porque o outro tá melhor. E aí você começa a se comparar, né? Que a gente não pode fazer isso. Não métodos, pode fazer né? isso, exatamente. E fala, nossa, mas o que eu fazia antes não tá dando certo. Mas porque você parou de prestar atenção em você e começou a prestar atenção no outro. Quando eu voltei a olhar para o que eu fazia e a minha essência, que dava certo e sempre deu, eu voltei a ter resultados maiores. Como eu posso melhorar, talvez. Exatamente. E a Mary Kay, ela tem um livro que diz assim, a única comparação que deve ser feita é com o seu resultado, é com você mesmo. Sim. E eu li esse livro quando eu comecei e a gente esquece. Você vai fazendo ali as coisas no dia a dia e tal. E quando eu li o livro de novo, eu falei, peraí, eu fazia esse negócio acontecer, sempre deu certo, eu me perdi um pouco no processo, eu preciso voltar a fazer do meu jeito. Não que eu não me inspire em outras pessoas, mas é inspiração. Não é me modelar, né? Falar, não, eu tenho que ser igual a ela, porque ninguém vai ser igual a ninguém. E aí eu voltei para minha essência e falei, não, é isso que a Mary Kay falou. Eu não posso me comparar com o outro. Eu tenho que me comparar com a minha realidade, com o que eu vivo, como eu sou. E aí você começa a voltar e a ter mais resultados. Ô, Paulinho, nesse processo, desse meio aí de tudo isso, você acha que você perdeu um pouco a mão nessa época por testar diferentes métodos e estratégias se comparando e deixar de fazer vou dizer assim, o feijão com arroz que você fazia? Foi isso que te atrapalhou? Na realidade, é um pouco complexo porque isso me atrapalhou na pandemia. Quando começou a pandemia, um pouco antes da pandemia eu engravidei. Meu marido tinha acabado de abrir um negócio, um café. A gente estava falando de investimento, né? Então, o investimento para começar nesse negócio é muito baixo. Sim. Certo? No meu negócio, no seu negócio, já é um investimento muito baixo. O café foi mais de 600 mil reais investidos. Sim. Olha só. E aí, ficou 1 ano e meio aberto. O café já estava se pagando. 1 ano depois, meu marido começou a tirar o Prolabore, ou seja, ele trabalhou, gente, 1 ano no negócio sem tirar R$1. Olha isso. Eu conheço muita história, assim. Você conhece, né? Sem tirar R$1. Tudo bem. Aí fechou, começou a pandemia, ele decidiu fechar e a gente teve que fazer uma mudança na nossa vida, né? Cortar custos, diminuir custo de vida. E esse café ele perdeu hoje, seu marido? Perdeu, porque ele não conseguiu vender. Ele vendeu equipamento, ele passou o ponto, mas aquele investimento lá ficou algumas coisas como dívida de investidor que teve de fora, né? E foi embora. Como tantos outros investidores. Como tantas outras coisas. Foi uma judiação, porque se não fosse a pandemia, com certeza não teria fechado, sim, né? Minha sogra tem uma doceria, faz 41 anos, hoje ele voltou a trabalhar com ela. Então, assim, foi uma perda, né? E foi uma perda grande na nossa vida que mudou todo o cenário. Então, eu fui morar no interior, fui morar numa chácara, assim, já precisava fazer isolamento, falei, então vamos isolar direito, pelo menos a gente curte a chácara, né? Mas nesse período, eu passei por uma TDPM, é um transtorno disfórico pré-menstrual. Quem é mulher e às vezes tem a TPM lá normal, já fica louca. Não sei se as mulheres de vocês têm, mas, né? Tem. Na fase da TPM, todos têm, né? A gente eu fica tenho 3 mulheres lá em casa, eu sei como é que é. E as assim, minhas pequenininhas vão começar também. Você tá lascado, meu filho. Meu pai teve 5 filhas, pensa. Nossa Senhora. Mas aí você pensa assim, a gente começa, tem já uma depressãozinha ali na época da TPM, que a mulher já fica mais triste. Sensível, Eu né? tive uma depressão cíclica. Então, 15 dias, eu
agora vai, uhul, maravilhoso, e não esquece pandemia, vou trabalhar. Né? 15 dias eu tava desacreditada do mundo. Então eu fiz uma terapia, depois da terapia ela identificou a TDPM, aí eu fui tratar com a minha ginecologista, aí fui tratar com um psiquiatra. Olha só. Então aí foi nessa época, que eu comecei a me comparar com outras pessoas. Então eu não tive essa comparação até a pandemia. Então eu não tive eu fazia o que eu sabia, sempre executei. Nessa época, como eu deixei de ter resultado por conta da minha emoção, do que eu passei no pessoal, por isso que eu falei que a inteligência emocional é a chave do empreendedor, Sim. né? Eu não tinha controle, eu não sabia o que era uma TDPM, era um desconhecido. Então, eu ficava literalmente 15 dias sem querer falar com o meu time, sem falar com o meu marido, sem falar com os meus filhos. E era uma doença. Sim. E eu só pude descobrir meses depois, né? Então, nessa época, eu comecei a ver o que fulana estava fazendo, o que ciclano estava fazendo. Não, porque ela faz desse jeito, então eu vou fazer assim. Então, e aí, eu me perdi. Quando eu falei, não, vou parar tudo, vou voltar e vou ver tive como um problema pessoal que atrapalhou, tive um problema emocional. Agora, eu não vou mais ver o que ninguém está fazendo, o que eu preciso fazer. Aí, eu comecei a fazer o que eu fazia, o que eu sempre fiz, né? É simples. O que eu preciso fazer? Colocar o produto no rosto das pessoas e ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. Principalmente porque, O que por exemplo... mais que eu tenho que fazer? Aquela coisa simples funciona, né? E eu vejo, por exemplo, o seu negócio, como o seu também, Ivan, eu falo assim, o comprimido ele é muito, né, o nutracêutico, ele não tem, por exemplo, como você fazer uma degustação. Até tem para você ver tamanho de comprimido, tudo. Mas eu falo assim, a maquiagem, no seu caso, é muito mais fácil. Você vai lá, você põe a pessoa sentada, você pega aquela pessoa pálida, desanimada, com olheira e tal, e você transforma ela, né? Tudo a vida. Então eu falo assim, você né, consegue o vender. resultado. Você fala assim, meu produto é isso. Então, assim, é um produto que... E outra, o seu tipo de negócio, eu falo assim, traz vida para as pessoas, né? Sim, Porque às vezes você pega aquela mulher que está deprimida, ela se anima. Né? E passei ela por isso. Se maqueia. Ela vê que ela se transforma numa outra mulher, né? Sem dúvida. Então, assim... E hoje, tanto para a mulher quanto para o homem, né? A gente fala muito da imagem. Eu dou treinamento sobre imagem pessoal e o impacto que isso traz para o empresário, para a empreendedora, né? Então, em 7 segundos, uma pessoa tem ali uma primeira impressão de você. 7 segundos. E o que as pessoas compram hoje? Imagem. Elas compram imagem, né? Fato. O que o Instagram vende? Imagem. Uma vida que não existe, na Por maioria isso- das por vezes. isso que por isso que a molecada hoje olha aquilo, entra em depressão. E acha que aquilo é realidade. Por que eu não tenho isso? vou né? começar a fazer Exatamente. isso, vou começar a vender pela internet. Vou vender pela internet. Isso, todo mundo vai Lindo, ficar maravilhoso. milionário, virando ele vê youtuber, né? E Tudo outra, ele isso. fala ali assim, ele vê 2, 3 que se deu bem, né? O Thiago Fink, que Isso. encapsulado, não sei o que tem. O Ivan tá nesse negócio. Não é assim. Colocar lá Thiago Fink, encapsular. E aí? Não, Será tem vai que ter o mesmo trabalhar, resultado? tem que ralar, não tem o mesmo resultado. Quantos, né? eu falo assim, tem para um Thiago Fink, quantos milhões Sim. se frustraram, já saíram e já voltaram a Exatamente. trabalhar numa CLT, por exemplo? Exatamente. Porque não é assim as coisas, Não gente. é. Né? Hoje a internet vende essa coisa do dinheiro fácil, que é o que a gente está Sim. comentando, né? Isso Sim. não existe, não é uma coisa real para todo mundo. Tem um ou outro que vai fazer uma dancinha lá e vai ter um baita de um sucesso, vai estourar, mas não ganha nada. Ganha seguidor, mas não ganha dinheiro, né? Exatamente. Exato. Você não vai atrelar sua marca a qualquer pessoa. Mas quando a gente fala da imagem, ela é importante porque a imagem, ela te dá condição, inclusive, de vender o seu produto pelo valor que ele custa. E de evitar as pessoas barganharem. Então, o Rômulo é da indústria farmacêutica. Sim. Tem a farmácia da esquina e tem a farmácia top lá da outra esquina. Quem vende mais? É lógico. Né? A farmácia da outra Você esquina. tem processos. Hoje, e eu falo assim, hoje você quer entrar num ambiente, o que você quer ver? Você não quer, por exemplo, mais entrar num ambiente que não tem ar-condicionado. Exatamente. Vamos pensar, eu visito clínica, né? Visito médico. Hoje você pega certos médicos que tem aquela clínica mais antiga. Ou seja, eles estão perdendo cliente. Sim. Porque eles não querem mais naquele consultório feio, apagado. Eles querem o quê? Um consultório bonito, Sim. um ar-condicionado, um café gostoso. É verdade. Sabe? É o atendimento, é isso. O preço tá tudo isso daí. Agora eu falo assim, os mais antigos, conservadores, infelizmente eles falam, não sei o que aconteceu, os pacientes estão sumindo. Estão sumindo não. Ainda aquele mais antigo continua indo, né? Vamos pegar outro segmento que eu falo assim, pet shop. Antigamente existiam as casas de rações. Sim. Hoje você pega as redes, vai numa rede pra você ver. Você tem sorvete, você tem ar-condicionado,
É a Você tem experiência isso. do cliente. Você né? tem... Você pode deixar seu cachorro lá hospedado enquanto você dá uma volta. Gente, É a comodidade. As pessoas, elas querem buscar tudo num único lugar. Não é Exato. verdade? Como o caso do pet shop. Tem o sorvete pro seu filho, que você foi lá com o cachorro, até vacinar, você não o filho precisa fica sair impaciente. dali. Exato. Você não precisa sair dali. Então, essa questão da imagem, ela vale para um espaço físico e principalmente para nós. Porque Pessoal, você vai até o cliente, você se Sim. posiciona. Então, você vai num advogado que ele tá lá com uma caneta Montblanc e o que tá com a Bic funciona melhor que a Montblanc, tenho certeza. Mas o outro vai pagar Mas o mais. outro, ele vai pagar mais, né? Pode parecer hipocrisia, mas é como funciona as É coisas. a realidade. Às vezes São você como tem as um coisas profissional médico que é uma porcaria. Desculpa, não tô Sim, é falando verdade. específico de ninguém. Não, mas é Mas isso o cara mesmo. tem um baita de um consultório, é lindo, é tudo de rose gold, de ouro, não sei das Isso. coisas. Não é assim? É. Aí você pega o cara lá, que tá no consultório dele há 40 anos, o cara é Ele top. é um baita É profissional. um baita profissional. Só que falta uma pessoa pra Mas chegar e falar assim, ele não amigo, ó, vende você precisa aquilo. mudar isso aqui. É verdade. Daí eu E falo a, assim, e a rede social, a internet trouxe essa questão da aparência, né? Sim. Muito mais do que antigamente. Uhum. mas você pega os próprios estelionatários aí de criptomoedas, não sei o que lá, que a gente vê N vezes saindo na Ele televisão. vende a imagem, né? O que ele Ele vende? vende a imagem. Ele chega É de lógico. Ferrari, mansão. E é isso. É isso. Né? Então a pessoa fala assim, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ter o que ela quer. Só que ela não foca no que ela realmente precisa fazer para ela E tem muito macete. Quando a gente fala da internet, que não é pra gente acreditar em tudo, que é os que os adolescentes não é mesmo, passam, né? não é mesmo? Porque tem um monte de gente que se lança no mercado e fala, tenho a minha Ferrari, tenho meu avião, tenho a minha casa, mas é tudo alugado, alugou por um Sim, dia pra fazer isso. filmagem. A pessoa não tem nada daquilo, mas, cara, ela começa a vender mentoria de 10 pau por mês, E porque vende, ela hein? alugou aquilo, entendeu? E vende. vende, entendeu? Então, assim, é ridículo, chega a ser ridículo uma coisa dessa, falar uma coisa dessa. Sim. Mas eu, no mínimo que eu posso ajudar as pessoas nesse sentido de falar, olha, adequa a sua imagem aquilo que você quer vender, Exato. como você quer se E a posicionar. realidade, é né, importante. Paulinha? É a realidade. Hoje você vê no ramo imobiliário, um monte de gente faz isso. Eles fazem essa parceria. Nós somos aqui de Campinas. A gente vê N profissionais aqui que fazem parceria com loja de carro de alto luxo. Ele chega na casa lá na mansão de Com um carrão. Ferrari, de Porsche. Ou seja, olha, isso aqui você pode ter, sabe? É verdade. E a Ele tá questão- criando um rapport com o cliente dele, ok? Né? Exatamente. Ele É. vai falar a mesma língua. O cara que Sim, chega na Ferrari, exatamente. ele vai atender um cara que chega num, sei lá, que carro que a gente... Fusca, Qual- eu vou falar um Fusca. Infelizmente, O Fusca né? tá caro, hein? Qual é a credibilidade? Não dá É credibilidade, né? Vamos pensar assim, você vai no nutricionista tomar nutracêutico. É a mesma coisa você chegar no nutricionista para emagrecer, a E o cara nutricionista tá gordinho. pesar 200 quilos. Exatamente. Não desmerecendo que ela vai ser um profissional ruim. Sim. Mas as gente, pessoas olham isso, sim. A aparência É a imagem. vende, gente. A imagem Se ele é um vende. nutricionista, no mínimo, ele tem que ter um corpo legal. E no caso também de imagem, não é nem... A gente falou muito do profissional, mas tem a questão pessoal também, autoestima. Autoestima, Né? sem Às vezes, dúvida. você falou, por exemplo, principalmente a mulher. Às vezes a mulher tá se sentindo feia, porque eu tô gordinha. Você vai lá e faz uma maquiagem dela, bem... Muda. Você ressalta, não muda Muda. a pessoa, Muda. a felicidade, muda. Muda. Então, assim, isso é uma coisa muito legal E que também. você vê na hora já, né? Na Você hora. já A vê na mulher, hora. ela se anula muito quando tem filhos. E eu falo que eu, graças a Deus, sou Mary Kay e não passei por isso. Porque eu precisava me maquiar para dar treinamento. Olha só. Então, esses dias eu fiz uma empresa e a funcionária falou isso. Ela falou assim, eu me tornei mãe e aí eu fui me abandonando. Fui deixando de me cuidar. Que é igual o famoso, eu casei e tá tudo certo, tô casado Não tá mesmo, nada, vou tem que engordar. conquistar todo dia, viu, seus pangaré? Todo dia. E mais do que quando é solteiro. Mais que porque, né, o mercado tá bom. Tem que... É Exatamente. verdade. Mas a gente precisa ter esse olhar. Então, o cuidado, a aparência, claro que primeiro tem que ser pra gente. Tem. Primeiro é pra mim, eu me cuido pra mim. Sim. Porém, eu trabalho num mercado que eu vendo imagem. Então, eu preciso também me cuidar para o outro. Porque eu Sim. vou me vender ali naquele Sim. momento. Fato. Você precisa comprar. Vou falar de maquiagem, tô sem nada de maquiagem no nossa, rosto. não faz né? sentido, Não né? faz sentido. Outra coisa é a questão de que tem pessoas que tá no mercado. Não, mas eu já sou bom no que eu faço. Eu não preciso, no sempre caso da mulher, não bonzão, preciso né? melhorar minha Não precisa imagem. aprender nada. Não preciso aprender nada. Exatamente, não preciso aprender nada, não preciso me posicionar de outra Sim. forma. Cara, então, beleza, vamos ver até quando vai esse resultado, né? É verdade. Então, a gente tem que entender que eu posso melhorar? Posso, a gente sempre tá evoluindo, sempre tá melhorando, sempre tá aprendendo alguma coisa nova. Legal. Por exemplo, hoje, né? Aprendemos bastante coisa com a Paula. Pois é. Que bom, já fico levamos umas feliz. patadas, É. uns aprendizados Legal. com a Paula aí. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade.
o seu business é maquiagem, certo? Não. Não só maquiagem, É. mas você vende maquiagem. O produto principal, vamos dizer assim, é maquiagem, certo? Não. Não é? Então Eu falo muito da maquiagem por questões da aparência, que é o que as Aham. pessoas veem. Sim. Mas hoje, dentro do meu portfólio, do meu time, o que a gente mais vende é cuidados com a pele. com a pele. É. Então, mas eu acho que vai casar com o que eu ia perguntar. Beleza. A questão que eu ia perguntar é assim, o público que você deve ter de consultores deve ser muito feminino. Sim. Como que os homens se encaixam no seu negócio? Você tem muito consultor homem e como que eles trabalham isso? Porque existe hoje a questão de... Preconceito. Preconceito, Sim. exatamente. Como que é isso no dia a dia? Olha, no meu time eu tenho um homem. E vamos falar em Mary Kay. Mary Kay hoje, talvez no Brasil, deve ser uns 10% são homens, né? São poucos homens Uhum. em relação ao número de mulheres, né? E eu nem sei como falar isso para não Pode soar falar. Pode preconceituosa, falar. assim. A maioria deles são gays, Aham. né? Tem uma E amiga trabalham minha... imensamente empenhados. Maravilhosos. Melhor, às vezes muito melhor do que mulheres. Sim. Eu, por exemplo, corto meu cabelo com um cara que é gay. Eu amo o corte dele. É o Sim. corte perfeito da vida, né? E no meu time eu tenho um consultor que, inclusive, ele é gay. Ele ama maquiagem, ele gosta disso. Eu tô falando porque são pessoas mais Sim. abertas pro assunto. Sim. Eles já não enfrentam esse preconceito. Uhum. Agora, eu tenho uma amiga, a Tati, que ela tem um consultor homem. Ele tem 70 anos, ele é Olha casado só. com uma mulher. Caraca! E ele Que começou case, hein? porque ele se aposentou e ele falou, vou fazer dinheiro. E ele encontrou na Mary Kay essa oportunidade. Que legal. Olha que legal. Então, ele é o consultor, não é a mulher dele, né? E ele aprendeu a muito maquiar. legal. Então... Ou não, ou ele só vende mesmo. Não, ele vende base, ele faz Uhum. o teste da base, né? Mas maquiar ele não maquia. Eu também, a gente não tem esse hábito na Mary Kay de maquiar as clientes. Elas se maquiam. Então, eu preciso aprender a ensinar. Ah, Tá. legal. Entendeu? entendi. Eu não preciso pôr a mão na cliente. O objetivo principal é ensinar a cliente a fazer nela. Porque se eu fizer nela, ela vai querer eu todo dia na casa dela e eu não vou Sim. estar. Aí ela não vai usar o produto. Entendi. Sim. Porque foi eu que fiz. Claro. Agora, quando ela faz nela, aí ela aprendeu a fazer, ela vai usar o produto, vai acabar o produto, ela vai repor comigo. Essa é a inteligência do negócio. Legal. E hoje, por exemplo, dos consultores que você trabalha, que você desenvolve e que você também apoia, existe aqueles que entram só para vender e outros que realmente querem só constituir o negócio em si, trazer gente, fazer time. E você tenta, existe uma estratégia, por exemplo, de pegar essas pessoas que só estão vendendo e trazer para o business de formar time, ou não? Ah, a pessoa só quer revender, ela só vai revender. Como que é isso hoje em dia lá? Não, tem esse perfil. Tem pessoas que falam que quer só montar a equipe? Tem. Às vezes ela entra, ela principalmente quem tem um pouco do preconceito com a venda, né? Ela prefere colocar outras pessoas para vender. Pode fazer isso? Pode. Ela vai ter que comprar pelo menos para o consumo dela a cada 3 meses. É o que a Mary Kay ensina? Não. Não. Lembra que eu falei do exemplo? Né? A gente lidera pelo exemplo. Então, a Mary Kay tem alguns programas para as consultoras que a gente desenvolve. Esses programas junto a elas para que elas possam ensinar o time delas também fazer. Porém, lembra que eu falei, hoje eu sou mais diretora do que consultora. Sim. Se eu fosse só consultora, talvez eu venderia 3 vezes mais o valor que eu vendo hoje, né? Então, hoje eu me dedico, vamos colocar 1 dia como consultora, 4 dias como diretora. Então, hoje eu estou num perfil que eu Diferente. faço mais isso. Sim. Mas eu já tive diretora que entrou para colocar pessoas. E aí, quando vem uma crise ali, né, ou do mercado, ou econômica, foi quando ela deixou de ser diretora, porque ela não sabia liderar, ela não sabia como fazer, porque ela não tinha expertise da venda. Olha só. Entendeu? Então, Legal. o exemplo, ele sempre vai ser o melhor caminho a ser seguido, Poxa, na minha Bacana. visão. Legal, Paulo. muito legal. Ô, Paulinha, a gente queria te agradecer, né? Eu Já que tomamos agradeço. bastante em seu tempo também. Se Já deixar, deu a gente uma- vai já falando, deu- a gente vai falando. já Mas... deu Eu umas nem vi aulas pra passar esse nós. tempo. Você tá roubando tempo aí. E você Tá vê como roubando que meu passa, tempo. né, a conversa, né? a gente vai conversando, o tempo Não, passa, vai, mas... muito legal. Legal, acho Paula, que a muito troca legal. de experiência é muito legal. Sua experiência de vida aí, excelente, parabéns aí. Obrigada. Família, né? Acho
que todos nós temos aí, acho que é a parte mais importante de tudo. Gostaríamos de presentear com uma canequinha do Gorila. Ah, Pois muito ele bem. saiu da jaula. Vou pôr na minha sala, ó. Vou pôr na minha sala nova. Por Eu abri um favor. espaço aqui em Campinas. Ah, que Vocês estão chique. convidados Ah, a que legal. Não conhecer. chamou nós pra tomar café lá, então? Eu vou chamar. maravilha. Obrigada pela caneca. Vou colocar lá no meu espaço. Olha assim. Lá é um espaço de treinamento. Inclusive, eu vou começar a dar treinamento a partir do mês que vem sobre o capital da imagem, né, para Olha. empresários. Então, depois eu mando o convite para vocês, Legal. capacitar seu time, Ivan, Legal, com para certeza. chegar lá todo, né, Com bem certeza. apresentável. Bacana. Eu agradeço a oportunidade. Que isso, Não nós sou campineira, agradecemos. né? Mas estou aqui de intrusa nessa Agora já cidade é que me campineira. acolheu. Já virou campineira. Virei campineira. É igual eu né? também. Legal. Agradeço demais a oportunidade. Legal, obrigado, viu? E ela não vai ganhar sua caneca, porque hoje eu estou aqui. Ah, Ela também vai ganhar produto Bionavi. Adorei! Eu gosto assim, eu preciso É. chamar uns 10 Quem não patrocinadores chora não assim. mama, vai. É, um de churrasco, um de Viu que cerveja, delícia? um de nutração. Mas Olha, legal. eu vou finalizar com uma frase que é a frase que eu escolhi de vida, né? São as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Muitas vezes, para a gente ter o que a gente nunca teve, a gente precisa fazer o que a gente nunca fez. E eu fiz o que eu nunca tinha feito para ter o que eu nunca tive também. Então, isso é fantástico. No seu negócio, acho que vai funcionar muito bem, Com Ivan, certeza. né? No meu Muito negócio, legal. eu acredito que isso na vida de todo mundo. De todo mundo, sem dúvida. Legal. Paula, obrigado. Eu Muito que obrigado, agradeço. viu? Esperamos ter você mais vezes aqui também. Obrigada. Excelente Obrigado. tarde.